Olá, querida criança! Tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos fazer as atividades da página 61 e 62 da apostila do segundo bimestre. Vamos, então, para o nosso quadro, onde nós faremos juntos as atividades da página 61 e depois eu te ensinarei a fazer a atividade da página 62. Aqui nós temos a atividade 47. Se você se perder, procure que a página sempre vai estar aqui em cima, tá vendo? Bem localizada para você não ficar perdido. No exercício 47, está pedindo bem assim. Leia o trecho abaixo e responda. Então, nós temos que ler e depois responder. Fácil, né? A formiga foi ter uma conversa muito séria com a abelha. E, enfim, ambas resolveram o que fazer. Aqui está perguntando o que as reticências, que são esses 3 pontinhos, indicam. Olha só, a formiga foi ter uma conversa muito séria com a abelha. 3 pontinhos, reticências. 3 pontinhos de novo, reticências de novo. E, enfim, ambas resolveram o que fazer. Por que tem essas reticências? O que elas indicam? As reticências indicam que algo que aconteceu na história não foi relatado no texto. A conversa da abelha com a formiga não ficou relatada, foi suprimida do texto. Então, nós vamos escrever assim, indicam que uma parte da história não foi relatada. Ponto. Porque era uma história em quadrinho, precisava ser curta. O autor preferiu usar reticências para mostrar que algo aconteceu sem ter que escrever aquilo que aconteceu. Deixaram por conta da nossa imaginação. Muitas vezes, as reticências são usadas para indicar que algo aconteceu, mas esse algo não fica relatado no texto, né? O autor deixa a cargo da imaginação do leitor imaginar como foi. E, de acordo com os relatos que vêm nos próximos parágrafos, a gente pode imaginar mais ou menos, mas não ter uma certeza absoluta de cada ação, de cada palavra. Fica em aberto. Então, quando você vê no texto reticências no final de uma frase e no início de outra, é que indica que algo aconteceu entre essas frases, entre esses acontecimentos, mas não foi relatado no texto. Muito fácil, né? Depois que a gente aprende, fica fácil, né, prof? Agora, enquanto a gente não sabe, né, fica difícil de saber todos os usos dos pontos. Vamos lá, próximo. Na letra B, ainda na página 61, tá vendo? Aqui em cima. Ainda na página 61, o que você acha que a formiga e a abelha conversaram? Viu? A conversa da formiga e da abelha não foi relatada no texto. As reticências indicaram essa supressão, essa ausência dessa parte da história. Mas nós podemos imaginar o que elas conversaram, né? Aqui está dizendo para você escrever uma possibilidade no espaço abaixo. Está dizendo para não esquecer de usar sinais de pontuação para expressar sentimentos dos personagens. Bem, isso é pessoal, você vai poder fazer o seu. Mas eu vou dar uma ideia do que eu pensei. A abelha, ela gostava de cantar. E a formiga só trabalhava, não é mesmo? Então, eu acho que a formiga falou assim: estou cansada de só trabalhar. Queria cantar como você, mas eu não posso deixar fora do quadrinho, então eu vou diminuir a letra, tá bom? Para ficar isso, beleza. Aí eu acho que a abelha respondeu assim, Eu estou inventando, tá, pessoal? Porque é para usar criatividade, é para inventar. Então eu tenho uma ideia. Sabia que quando eu era criança, ideia tinha acento? Agora não tem mais. 2 pontos. Venha cantar comigo.
Ó, ponto de exclamação, porque ela vai dar ênfase. Venha cantar comigo. Ó, tem que diminuir a letrinha para caber. Muito bem. Senão não fica certo. Ó, essa foi a minha ideia. Ó, estou cansada de só trabalhar. Foi a primeira informação que ela passou. Por isso eu pus a vírgula para dar outra informação. Queria cantar como você. Aí a abelha respondeu, então. Ah, então eu tenho uma ideia. 2 pontos, porque ela vai explicar qual é a ideia. Venha cantar comigo! Ponto de exclamação, porque ela deu ênfase, ela falou aquilo animada. Viu? Assim eu consegui criar aqui um diálogo. O diálogo é quando 2 personagens estão conversando. Eu não precisei ficar contando para você o que elas falaram, porque elas estão dialogando, elas estão conversando, né, uma com a outra. Bem, essa foi a minha ideia. Se você tiver uma outra ideia, pode fazer a sua ideia, só não esqueça de pôr letra maiúscula. Se você escrever 2 ideias diferentes ali na fala, 2 coisas diferentes, separa com vírgula para ficar bem organizadinho. Bota um ponto, né, coerente no final aí. Agora a gente vai para o próximo. O próximo é na página 62. Está dizendo bem assim. Crie você também uma versão em quadrinhos de uma fábula. Veja os recadinhos abaixo para organizar essa história em quadrinhos. HQ é a mesma coisa que história em quadrinhos, tá? É a abreviação. Vamos ler juntos. Escolha uma fábula da qual você goste. Ah, isso vai ser fácil, porque vocês pesquisaram muitas fábulas no bimestre passado, sabem muitas fábulas. Aí, pense em como fazer uma versão divertida. Tem que pensar em como deixar divertido. Aí, aqui, ó, cria um cenário para a história. Vai pensar onde que aconteceu, vai fazer, né? Vai criar as características desse lugar. Ó, use balões de fala ou, né, balões de pensamento, ou pode usar os dois. Crie um conflito e um desfecho interessante para a história. Dê um título para a história em quadrinho e desenhe os personagens com expressões faciais e corporais que combinem com o que eles estão pensando. Nossa, quanta coisa! Bem, eu já deixei aqui tudo meio preparado, sabe por quê? Porque eu sabia que a gente ia ter que, né, lembrar um pouco de como se fazer uma história em quadrinho. Então, eu já comecei. A primeira coisa que eu coloquei foram os quadrinhos. Tem criança que, quando vai fazer história em quadrinho, faz um jogo da velha assim, ó. Faz assim, daí desenha um em cada lado, mas não pode. Porque a história em quadrinho, para ficar bem legal e para ficar dentro das regras, ela tem que ser em quadrinhos e não dentro de um jogo da velha, tá, pessoal? Tem criança que só faz um risco assim na folha, aí faz uns riscos de comprido e daí vai desenhando e cada. Não, tem que desenhar os quadradinhos, que se chamam requadro. O nome desses quadrinhos, onde nós fazemos a história, são requadros. Cada quadrinho é um requadro. E entre os quadrinhos tem que ter um espaço que se chama canaleta. Então, se você nunca tinha aprendido isso antes, agora você sabe, você não pode pegar e fazer um risco no seu caderno e começar a fazer a historinha uma do ladinho da outra, tudo grudado. Tem que deixar aqui, ó, a canaleta e fazer cada requadro um por vez, ó. Todos os requadros têm que ser parecido com um retângulo ou um quadradinho, ter 4 lados. Eu comecei aqui, eu quero falar com vocês sobre o que é importante na história em quadrinhos, que muitas vezes vocês esquecem. A primeira coisa importante é o título. Vocês sabem que tem um quadrinho para o título. Pode ter ilustração nesse quadrinho ou não, mas o título, ele não pode ficar para fora da história em quadrinho. Lá na outra folha do caderno, embaixo, do lado, na margem, ele tem que ficar na história em quadrinho, então ele tem que estar dentro de um quadrinho. Então, no primeiro quadrinho, tu vai fazer o requadro, né, que chama, e vai colocar o seu título e o autor, que no caso é você. Então, eu coloquei aqui o título, ó, A Cigarra e a Formiga, e coloquei o meu nome aqui, ó, por Marcela. Coloquei aqui que eu sou a autora. Aí, olha só, eu comecei essa história em quadrinho antes, né, de gravar a aula, para saber o que eu podia explicar para vocês. Na história em quadrinho, tem 2 possibilidades de você contar a história e o que os personagens falaram. A primeira é a narração. Toda vez que você for narrar, tipo, era uma vez uma formiga e uma cigarra, elas viviam em uma floresta, você tem que fazer um quadro de narração. Esse quadro de narração pode ser em cima, que nem eu fiz aqui, ou
embaixo, como eu fiz aqui, tá vendo? Mas o narrador, ele não fala por balões. Ele não fala como os personagens. Ele fala sempre no quadrinho. Então, quando você for fazer a sua história, sempre pense assim, ó, eu tenho que narrar, né, para colocar, dizer onde foi o lugar, qual foi o tempo, contextualizar a história. Então, sempre deixe uma parte aqui do teu requadro para escrever a narração. Embaixo você desenha. É óbvio que eu não desenhei, né, pessoal, porque eu ia demorar a vida inteira para fazer um desenho aqui no computador, então eu peguei uma imagem pronta, né, para facilitar. Mas deu para vocês entenderem, né? Vocês fazem o quadro aqui em cima de narração, dão a introdução e desenho. Aí, ó, eu continuei fazendo a narração, ó. Acontece que a formiga trabalhava muito e a cigarra só queria saber de farra. Aí eu coloquei as personagens aqui e botei balões de fala. Podia ser balões de pensamento também, né? Porque existem vários tipos de balões. Quer ver um exemplo? Olha só aqui. Eu coloquei um exemplo de vários balões. Ó. O balão de fala normal, o balão de pensamento, o balão de fala gritando, né? Olha, ele está falando gritado. Aqui, ó, um balão de barulho, ó. O, 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 o personagem está escutando esse barulho, tá vendo? Esse barulho está saindo de um rádio, de uma televisão. Existem vários tipos de balões, tá bom, pessoal? Eu usei aqui 2 balões de fala normal, deixa eu pôr aqui para vocês verem do ladinho, normal, e coloquei aqui, ó, a fala da cigarra. Não devia trabalhar tanto, formiga. Pare e venha se divertir. Aí a formiga, ó, não, amiga cigarra, preciso me preparar para o inverno. Aí eu fui continuando, ó, deixei a canaleta, fiz outros requadros e continuei fazendo a narração. O inverno chegou e a cigarra ficou sozinha com fome e frio. Sem abrigo e comida, ela iria morrer. Aí depois, ó, o novo quadrinho. Então a cigarra decidiu ir pedir ajuda à formiga. Bem, na história tradicionalíssima, a formiga diz não para a cigarra e a cigarra vai embora. Mas na sua fábula você pode criar, né, um desfecho surpreendente. Então aqui eu tenho um enredo, eu tenho uma formiga, tenho uma cigarra, a formiga trabalha, a cigarra não. Mas daí chegou o frio, a cigarra ficou sem lugar para ficar e com fome. Foi pedir ajuda para a formiga. Aqui é o clímax, quando a cigarra vai pedir ajuda para a formiga, é o clímax, ponto alto da história. O que vai vir depois disso aqui é o desfecho. O desfecho eu posso criar da forma que eu quiser. Ó, você pode ver que nem todos os quadrinhos precisam ter o mesmo tamanho. Eu vou dar uma diminuída aqui para facilitar a visualização de vocês. Ó, nem todos os quadrinhos precisam ter o mesmo tamanho, mas todos eles têm que estar separados pela canaleta, tá vendo? Aqui no final eu poderia fazer um outro quadro grande e fazer o desfecho ou mais quadrinhos. Não sei como será esse desfecho. Eu nem vou terminar essa história em quadrinho, porque eu só queria mostrar a estrutura para vocês. Requadros separados por canaletas, toda a narração feita no quadro de narração, que fica na parte de cima ou na parte de baixo, tá bom? As falas todas dentro dos balões. Quanto mais falas você faz, maior vai ficar a sua história em quadrinho, né? A narração ela resume bem, mas você pode mesclar narração com falas para ficar mais interessante. A letra tem que ser legível, tá, pessoal? Não adianta fazer uma história em quadrinho que ninguém consegue ler e o desenho caprichado. Não é obrigatório pintar o desenho, ó. Se você já leu o livro O Diário de Banana, você vai ver que o livro é todo ilustrado e nenhum desenho é pintado, né, praticamente. Mas é importante desenhar direitinho, com expressões de preferência, para que a sua história em quadrinho ela tenha esse apelo da imagem. Você vai pegar uma fábula que tu queira, vai fazer ela como uma história em quadrinho e, de preferência, vai fazer um final surpreendente, né? Vai ser criativo, não precisa ficar igual a fábula de verdade. Pode ser uma adaptação, tá bem? E depois você vai tirar uma foto e vai mandar para a professora. Ai, prof, não aguento mais fazer história em quadrinho. Então, você tem que fazer história em quadrinho para aprender a pensar como um escritor, a planejar a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, para aprender a escrever usando pontuação, resumindo, organizando as ideias, para saber fazer o discurso direto, ó, porque se está no balão é um discurso direto.
Se fosse um texto narrativo como conto, organizado em parágrafos, que não é o caso, né? Dessa história em quadrinho, não é organizado em parágrafos. Mas se fosse, você ia usar o parágrafo e o travessão para as falas. Como não é, tu vai usar o balão. Tá vendo que é uma estrutura própria, não é um poema em versos e estrofes e não é um texto narrativo em prosa, organizado em parágrafos. Você tem narrações e falas. É um texto com uma estrutura bem especial. Mas, ó, a prof quer requadros separados, nada de grudar tudo, canaleta, a narração nos quadrinhos. Prof, mas eu não quero fazer fala. Você pode até não fazer fala, mas alguma coisa tem que ter escrito, porque senão como é que eu vou entender? Ah, mas eu já li um livro na biblioteca que era só desenho. Mas essa história em quadrinho tem que ter texto, tem que ter coisa escrita, tá? Pode ser pouquinho, que nem a prof fez, mas tem que ter. E, ó, bem caprichadinho no desenho e na letra. Se eu precisar que você corrija, eu vou te avisar e falar, olha, a prof quer que faça de volta. Se você tiver dúvida, pode chamar a prof no chat, pode procurar a prof pelos outros canais de comunicação para a prof te ajudar. Mas basicamente é isso. Requadros, caixas de narração, falas bem organizadas e ilustrações. Tem que ser baseado numa fábula, tem que ter conflito, clímax e desfecho. Aqui o conflito é porque uma trabalha e a outra não. O clímax é quando a cigarra percebe que não vai sobreviver no inverno. E o desfecho a prof não fez, mas poderia ter feito uma coisa bem surpreendente, como a formiga então dá abrigo para a cigarra, em troca da cigarra ensinar a formiga a tocar violão. Podia ser um desfecho surpreendente, ó. Mas eu vou deixar vocês serem criativos aí e fazerem os seus próprios desfechos. É isso, pessoal. Se vocês quiserem, vocês podem usar as linhas que tem aí na página do livro para fazer o planejamento, qual vai ser a narração, qual vai ser a fala, assim vocês vão saber o tanto de quadrinhos que vocês têm, né? O que você fizer em parágrafo, tu coloca como narração, e o que você fizer, né, de fala lá no seu textinho, no seu planejamento, você coloca dentro do balãozinho. É uma boa estratégia planejar antes de fazer. O seu texto pode usar a sua apostila, mas a foto eu quero da história em quadrinho pronto. Se você quiser, pode fazer no caderno de língua portuguesa. Se você achar melhor, né, por conta da folha ser branquinha, pode fazer no caderno de arte. Ufa, já falei bastante, agora eu vou deixar você fazer. Se tiver dúvida, é só me chamar. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!